Nós estamos aqui nos preparando para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral, nível médio e formação superior. Nessa questão é importantíssima, sejam para as duas provas, a continuidade da Resolução 23456 do TSE. E o artigo 37 é o nosso foco aqui. Pois bem, artigo 37. No dia marcado para a votação, às 7 horas, os componentes da mesa receptora verificarão se estão em ordem no lugar designado o material entregue à urna, bem como se estão presentes os fiscais dos partidos políticos e das coligações. Geralmente os fiscais de partido não se encontram presentes. Bem, se estiverem, está ótimo, mas isso não cria nenhuma nulidade. O presidente da sessão emitirá o relatório zerésima da urna. Zerésima é um extrato que sai que consta 0 votos para todos os candidatos a prefeito, a vereador, quando a eleição é de presidente, 0 votos. Tanto é que o nome é zerésima, né? Que será assinado por ele, pelo primeiro secretário e pelos fiscais de partidos e das coligações que o desejarem. Os mesários substituirão o presidente de modo que haja sempre quem responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes ainda assinar a ata da mesa receptora. Código Eleitoral, artigo 123. Reparem que, quando um mesário se ausenta, é sempre importante não deixar a sessão vazia em momento nenhum, e há essa substituição. A lei fala, o presidente deverá estar presente ao ato da abertura e de encerramento das atividades, salvo por motivo de força maior, né? Um motivo que decorra de uma requisição, o juiz o chamou na zona eleitoral, e aí comunicando o impedimento ao juiz eleitoral pelo menos 24 horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente aos mesários e secretários, se o impedimento se der no curso do procedimento de votação. Força maior aqui, lembra, aplica-se também o caso fortuito, eventos que podem levar, por exemplo, o presidente da sessão, um parente seu faleceu, houve um acidente, alguma coisa, então ele tem que se ausentar, comunica e essa providência é tomada. Não comparecendo o presidente até as 7 horas e 30 minutos, assumirá a presidência o primeiro mesário e, na sua falta, o impedimento, o segundo mesário, um dos secretários ou suplentes. Código Eleitoral, artigo 123, parágrafo 2º, 39, parágrafo 2º da resolução. Poderá o presidente ou membro da mesa, que assumir a presidência, nomear ad hoc entre os eleitores presentes, os membros que forem necessários para complementá-la, obedecidas as normas dos artigos 9, 10 e 11 do Código Eleitoral, artigo 123, parágrafo 3º. Isso sempre assusta, né? Cria um susto. Por quê? Aqueles eleitores que se prepararam para votar, chegaram lá, são os primeiros da fila e podem ser os últimos a sair, porque podem ser convocados como mesários ad hoc, né? Quem chegou primeiro para votar, o afobado acaba ficando como mesário e aí ele vai ter que também, se tiver uma justa causa, provar essa justa causa para o juiz e para o presidente da sessão, que assumiu. Artigo 40. A integridade e o sigilo do voto são assegurados pelo uso de uma urna eletrônica e mediante a observância dos incisos 1 a 4 do artigo 103 do Código Eleitoral. Vamos fazer a leitura desses artigos, embora mais adiante isso será comentado. Bem, o Código Eleitoral é a Lei 4737 de 1965, né? E os artigos aqui é o artigo 103, tá? 103, inciso 1 a 4, que diz assim, o voto é secreto. O sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências, né? O uso de cédulas oficiais em todas as eleições de acordo com o modelo aprovado pelo TSE. Leia-se o uso também da urna eletrônica segundo a aprovação pela Justiça Eleitoral. O isolamento do eleitor em cabina indevassável para só o efeito de assinalar na cédula o candidato de sua escolha e em seguida fechá-la. Isso também é importante, ninguém pode entrar dentro da cabine de votação. A exceção é para os deficientes físicos que podem ser acompanhados por alguém da família. Há uma exceção a isso, portanto. Número 3. Verificação da autenticidade da cédula oficial à vista das rubricas. Isso no voto manual era importante. Na hora que o eleitor ia depositar a cédula na urna, ele tinha que virar a cédula para que os mesários pudessem verificar se elas estariam ou não rubricadas.
Emprego de urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente ampla para que nela se acumulem as cédulas na ordem que forem introduzidas. Isso é o sigilo do voto. Muito bem, se houver o desrespeito ao sigilo do voto, nós temos aqui a possibilidade de nulidade da votação na sessão. E sobre isso eu gostaria agora que você me acompanhasse no artigo 220 do Código Eleitoral, né? 220 do Código Eleitoral, que diz, é nula a votação, né? Inciso 4, quando preterida formalidade essencial ao sigilo dos sufrágios. Ora, se há uma violação a esse sigilo do voto, né? Se a cabine de votação não está instalada, se há eleitores vendo em quem o eleitor está votando, problemas dentro da sessão, aquilo pode ser arguído, né, por algum candidato da oposição que tenha interesse, pelo promotor eleitoral, e ocorrer uma nulidade naquela sessão, certo? Continuamos então agora aqui a leitura ao artigo 41 da Resolução 23456, que diz que compete ao presidente da mesa de votos e da mesa de justificativa no que couber verificar as credenciais dos fiscais, os partidos e coligações, adotar procedimentos para a emissão da zerésima, para o início da votação, autorizar os eleitores a votar ou a justificar, anotar o código de autenticação emitido pela urna nos campos apropriados do formulário, resolver imediatamente dificuldades e dúvidas, manter a ordem para o que disporá da força pública necessária. Ora, é muito importante isso, né? A questão da ordem, a questão do poder de polícia. Sobre isso, eu gostaria que vocês verificassem aqui comigo no Código Eleitoral o artigo 139. O artigo 139 diz o seguinte: ao presidente da mesa receptora e ao juiz eleitoral cabe a polícia dos trabalhos eleitorais. Gente, polícia dos trabalhos eleitorais é o poder de organização, não é a polícia civil, militar, federal. Não é nesse sentido. É o poder de polícia, de auto-organização, de administração das sessões eleitorais, certo? E ainda na leitura do artigo 41, cabe também aqui ao presidente da sessão comunicar ao juiz as ocorrências, né, que dependerem, receber impugnações dos fiscais e coligações concernentes à identidade do eleitor, fazendo consignar em ata. Essa questão da impugnação quanto à identidade do eleitor é muito importante, porque ela tem que ser feita ali naquele momento, porque depois que o eleitor já exerce o direito de voto, essa questão fica preclusa, né? Então, nós temos também uma das atribuições, fiscalizar as senhas, certo? Quem chegar até as 5 horas recebe uma senha na porta da sessão que o autoriza a votar, tá bom? Zelar pela preservação da urna, zelar pela preservação da embalagem da urna, zelar pela preservação da cabine de votação, zelar pela preservação da lista com os nomes e números dos candidatos, essa lista que fica apregoada, afixar na parte interna e externa as cópias daquele artigo 39, lembra que nós falamos, né? E compete ao final dos trabalhos, ao presidente da mesa, né, no que couber, proceder ao encerramento da urna, registrar o comparecimento dos mesários, emitir boletim de urna, emitir boletim de justificativa, né? Esse boletim de urna é que vai comprovar ali, por impresso, quantos votos tem para prefeito, para vereador, quantos votos cada candidato recebeu. É um boletim que sai imediatamente impresso depois, quando termina a votação. E aqui compete ainda desligar a urna, inciso 8º, desconectar a urna da tomada, uma série de itens. O item 12 fala entregar uma das vias obrigatórias e demais vias extraídas do boletim de urna, assinada aos interessados dos partidos, se, claro, estiverem presentes, em muitos casos eles não estão, da imprensa e do MP, desde que requeram no momento da votação. Remeter à junta eleitoral, que é um órgão colegiado da Justiça Eleitoral, que fica dentro da zona eleitoral, que é presidida pelo juiz eleitoral.
Nesse aspecto, depois vamos ler o artigo 36 da lei do Código Eleitoral, num outro vídeo em que estudaremos a competência da Justiça Eleitoral, TSE, TRE, juízes e juntas, né? Reter uma das vias do boletim, certo? Muito bem. Vocês estão vendo, portanto, quantas novidades nós temos aqui nessa resolução e vamos continuar em outros vídeos sucessivamente.